Audio Jungle. Audio Jungle. Olá, galera da Ufomania em busca da verdade. Hoje vamos tentar desvendar o mistério da mulher de 800 milhões de anos encontrado no Mármore na Rússia. Em setembro de 1969, na aldeia de Rzavshik-Tzuskago na região de Kemerovo, foi feita uma descoberta muito estranha. Durante o trabalho de decapagem em uma mina de carvão na camada que fica a uma profundidade de mais de 70 metros, o mineiro Karnaukov descobriu um caixão de mármore de fabricação mecânica surpreendentemente. Na área de comando, Alexander Alexandrovich Mazaligina ordenou que todos os trabalhos fossem imediatamente interrompidos. O caixão foi trazido à superfície e os trabalhadores começaram a abri-lo, picando nas bordas da massa putrefato fossilizada. Não tanto pelos golpes, mas pelos efeitos do calor solar, a massa derretida em um líquido claro e fluido. Este foi um choque para todos quando viram. O caixão estava cheio até a borda com líquido cristalino rosa-azul claro. Nele estava uma mulher esbelta e extraordinariamente bela, que parecia ter uns 30 anos, com belos traços europeus e grandes olhos azuis abertos. Sua cobertura era marrom escuro com um tom avermelhado até a cintura. Ela tinha cachos e, descansando ao lado dela, mãos suaves e brancas com pelos curtos e bem cortados. Ela estava vestida num vestido de renda branca longo abaixo do joelho. As mangas curtas foram bordadas com flores coloridas. Roupa interior estava ausente. Parecia que ela não estava morta, mas dormindo. À sua cabeça estava uma caixa de metal preta, retangular, arredondada em uma extremidade, algo como um telefone celular, de aproximadamente 25 a 10 centímetros de tamanho. Depois de cerca de 10 a 15 horas, o caixão estava aberto para que todos pudessem ver. Toda a aldeia veio ver essa maravilha. No entanto, em menos de 24 horas o misterioso achado foi relatado no centro do distrito. Os bombeiros, os militares e os moradores confirmaram a descoberta. Às 14 horas daquele dia, um helicóptero vermelho desembarcou e o local foi declarado contagioso e os espectadores afastaram-se. Então as autoridades fecharam o lugar e colocaram em quarentena todos os que tocavam o caixão, mesmo aqueles que estavam perto. Depois de cerca de 10 a 15 horas, o caixão estava aberto para que todos pudessem ver. Toda a aldeia veio ver essa maravilha. Depois de bombear o fluido para fora do caixão, o cadáver começou a enegrecer bem na frente de seus olhos. Então o líquido voltou a ser derramado e a escuridão desapareceu rapidamente. Então, depois de um minuto, as bochechas coraram novamente, e os restos mortais do cadáver retornaram à sua aparência realista. O caixão foi fechado e outro helicóptero foi trazido para transportar os restos da massa de terra em sacos de celofane. 5 dias depois, um professor idoso de Novosibirsk veio para relatar os resultados preliminares de seus achados laboratoriais. O professor disse que esta descoberta transformaria seu próprio entendimento da história de cabeça para baixo. Quando os cientistas soviéticos publicassem suas descobertas, o mundo científico seria mergulhado em choque. A idade do enterro, de acordo com o professor, era pelo menos 800 milhões de anos. A mulher era mais velha do que o carvão, tendo sido enterrada como o carvão formado em torno de seu caixão. Mesmo pelos critérios de data evolucionária, isso refutou a teoria darwiniana da evolução. Portanto, resume-se a estas duas alternativas. Ou o homem, a obra de arte final da evolução, estava na Terra mais cedo do que a era do carvão, reivindicada várias vezes como sendo 65 a 800 milhões de anos atrás, ou o carvão não se formou há 65 a 800 milhões de anos atrás, mas muito mais recentemente, durante a recente era do homem. De qualquer maneira, a teoria da evolução está em apuros. Para salvar a teoria da evolução, alguns sugeriram que ela deve ser um alienígena, mas a análise genética do corpo da mulher mostrou a uniformidade do homem moderno. Hoje, somos iguais aos nossos antepassados há 800 milhões de anos. Nenhuma evolução. A natureza do tecido a partir do qual o vestido foi feito não é passível de análise científica.
Além disso, o equipamento para produzir tal material não existe hoje. Não foi possível identificar a composição do líquido rosa-azul, mas apenas alguns de seus componentes, que incluem variedades de cebola e alho. Na caixa de metal, o professor não disse nada, exceto que estava sendo estudado. O nível de civilização no tempo desta mulher era provavelmente muito mais avançado do que o nosso. Como os moradores foram silenciados, a indignação diminuiu quando a área de Chesuski foi subitamente cercada pelos militares da polícia, que foi de casa em casa, removendo membros principais da população. O lugar onde encontraram o túmulo foi cuidadosamente escavado em cheio de terra. Apesar dos esforços das autoridades, entre as pessoas na aldeia eram lutadores pela verdade. Um dos aldeões continuava correndo, tentando despertar interesse. Ele mesmo escreveu uma carta ao Comitê Central do Governo, mas morreu dentro de um ano, de acordo com a versão oficial, de insuficiência cardíaca. Durante o mesmo ano, todas as 6 testemunhas do caixão original foram supostamente mortos em acidentes de carro, um após o outro silenciado para sempre. Em 1973, nas margens e ilhas do Lago Berchikul, a 6 quilômetros do local de descoberta, todas as escavações em grande escala do verão ao outono foram conduzidas em segredo. O local foi cercado por soldados e policiais. Mas um trabalhador convidado que participou da escavação e ficou em silêncio por um longo tempo, foi para a área, ligeiramente bêbado, e disse que um antigo cemitério foi descoberto nas ilhas. Desde então, as pessoas da aldeia foram para o local de escavação e relataram que o helicóptero estava tirando alguma coisa. Além disso, nas ilhas e costas de Berchikul há centenas de lugares cuidadosamente escavado e enterrado túmulos subterrâneos que podem ser encontrados. Tudo isso parece muito estranho e difícil de acreditar. No entanto, se você for em Kemerovo, para a aldeia de Rizavchik Chesuskago, e perguntar às pessoas sobre a princesa Chesuski, todos eles confirmam esta história. Ou pelo menos eles dizem que já ouviram falar disso. O darwinismo e toda a teoria da evolução têm já muitos buracos na trama. Evidentemente, a evolução é inegavelmente verdadeira se significa simplesmente que as espécies existentes podem mudar de formas menores ao longo do tempo, ou que muitas espécies que vivem hoje não existiam no passado. Mas a afirmação de Darwin de que todas as espécies são descendentes modificados de um antepassado comum. Se a teoria darwiniana fosse verdade, devemos ser capazes de encontrar alguns casos de especiação no registro fóssil, com uma linha de ascendência dividindo-se em 2 ou mais. E devemos ser capazes de encontrar novas espécies se formam em estado selvagem. Assim, tendo tudo em consideração, a espécie humana poderia ter sido aqui na Terra muito mais do que nós acreditamos anteriormente. Talvez tenhamos mesmo evoluído em um planeta diferente, como Marte, e migraram aqui devido a razões desconhecidas. Nossa história pode ser muito mais profunda do que poderíamos ter imaginado. Se a história da princesa Chesuski está correta, mesmo que seja menor, seria uma prova de alienígenas, viagens no tempo ou um maior destrutor da teoria darwiniana.